A transição energética também passa pela aviação. Em entrevista gravada na cobertura do Energy Summit, Camila Lopes, diretora de planejamento B2B da Vibra, fala sobre os desafios e oportunidades para tornar o setor mais sustentável. Ouça no canal Notícia no seu Tempo. Olá, eu sou a Aline Pacheco e hoje vamos falar sobre um tema que movimenta milhões de pessoas todos os dias e que também está passando por uma grande transformação, a aviação. Como garantir que um setor tão importante para a economia continue crescendo, mas ao mesmo tempo reduza suas emissões e se prepare para uma nova matriz energética? Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje Camila Lopes, diretora de planejamento B2B da Vibra, que por meio da BR Aviation é líder no abastecimento de aeronaves no Brasil. Seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Camila, quando a gente pensa em aviação, normalmente a gente lembra apenas das nossas viagens, mais de turismo do que de trabalho. Mas qual é o peso real desse setor para a economia brasileira? A aviação é um business fundamental para a economia. Ela conecta pessoas, ela conecta mercados, ela apoia diversos setores como saúde, agro, logística, oil and gas. E isso no Brasil, que é um país de dimensões continentais, se torna ainda mais importante. Ela tem um papel fundamental na integração nacional. E esse peso, ele também se traduz em números, né? Segundo estudos do setor, a aviação diretamente emprega no Brasil cerca de 247 mil pessoas, aproximadamente 0,5% do PIB. Mas quando você expande isso para toda a cadeia, incluindo fornecedores, empregos indiretos, o impacto dela no consumo e no turismo, você atinge quase 2% do PIB e quase 1,9 milhões de pessoas. Então, realmente é muito relevante. Se a gente pensar que a BR Aviation abastece cerca de 60% dos voos, tá certo isso? É isso. O que isso representa na prática? Qual é a responsabilidade de operar essa estrutura nessa dimensão? É uma responsabilidade imensa, né? Como você falou, se a gente pensar que de 10 voos do Brasil, a gente está abastecendo 6 voos. Na BR Aviation são cerca de 2.000 operações diárias. A frota de abastecimentos é cerca de 500 caminhões. Assim, por ano a gente vende mais de 4 bilhões de litros de QAV, que é o querosene de aviação. Temos mais de 4.000 clientes diretos. Nós estamos presentes, somos a única distribuidora presente em todos os estados do país, então temos uma capilaridade muito importante em mais de 90 aeroportos. Então, para tudo isso acontecer, para o combustível chegar na asa da aeronave, com qualidade, no tempo exato, tem todo um por trás. São procedimentos muito rígidos, padrões de qualidade rígidos, segurança é fundamental. Então, assim, no setor a gente fala, na aviação não tem acostamento, né? Então, assim, a qualidade do combustível, a segurança realmente é fundamental, a pontualidade, então evitar atrasos. Então, por exemplo, o índice de pontualidade, a gente tem muito orgulho de falar isso. O nosso índice de pontualidade em abastecimento é de 99,9%. Imaginando que a gente tem 2.000 operações diárias e de diversos tipos de clientes diferentes. Então, a BR Aviation, ela atende companhias internacionais de grande porte do mundo todo, companhias aéreas nacionais, aviação executiva e geral, aeroagrícola, governos, offshore. Então, e cada cliente tem a sua particularidade, tem a sua necessidade e eles são nossa razão de existir. Então, a gente sempre busca trazer as soluções de acordo com a necessidade de cada cliente. Bacana, porque a gente, como consumidor final, pensa só na viagem, não tem noção desse bastidor todo para poder fazer com que isso aconteça com segurança. Segurança é o pilar maior de vocês? É o pilar fundamental. Segurança é inegociável na Vibra, em todos os aspectos. E a aviação tem padrões muito rígidos, como deve ser, de controle, de segurança. Então, a Vibra segue todos esses padrões. E para chegar lá, a gente fala de logística, fala de armazenagem, testes de qualidade, inspeções. Então, tudo isso para fazer que o combustível chegue na aeronave, na asa da aeronave e faça o abastecimento. Gostei de conhecer esse bastidor. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios da transição energética. Hoje, praticamente todos os setores falam sobre descarbonização. No caso da aviação, qual que é o maior desafio?
Na aviação o desafio é grande, diferente de outros segmentos onde a eletrificação já está avançando, a gente ainda depende bastante, principalmente em rotas longas, de combustível líquido. Então, você tem uma parte que você consegue fazer e já está acontecendo, que fala muito da eficiência operacional. Então, você tem, por exemplo, aeronaves mais eficientes, que consomem cerca de 15% a 20% menos de combustível. Você tem a eletrificação da frota aeroportuária, então os caminhões de abastecimento, a própria Vibra, começou isso em Manaus, já temos também unidade abastecedora 100% elétrica em Guarulhos, vamos expandir para outros aeroportos. Elas podem também, essas unidades abastecedoras, caminhões ou servidores, usar combustíveis sustentáveis. Tem a questão de rota também, as melhores rotas para que você tenha o menor consumo de combustível. A questão da digitalização de processos. Então, a gente fala sistema com principais companhias aéreas, integração de sistema, reduzindo o uso de papel. Mas o principal para essa escala é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, o combustível sustentável de aviação. Então, ele que é o grande desafio, que também já está acontecendo, e esse combustível sustentável de aviação que, de fato, vai possibilitar essa transição energética na aviação. Então, a gente está falando dessa expectativa em torno dessas novas tecnologias. É possível fazer essa transição sem comprometer a competitividade das companhias aéreas? Esse é um ponto central, né, Aline? Porque você precisa fazer a transição energética, ela tem que estar ambientalmente segura, mas ela também tem que ser economicamente viável. Então, quando a gente fala de uma companhia aérea, os custos de combustível representam cerca de 40% do custo total da companhia aérea. O SAF, a gente já tem SAF hoje, mas ele é mais no mundo, mas ele é mais caro e tem pouca disponibilidade. Então, você tem que realmente fazer isso de uma forma gradual, controlada, com previsibilidade, e o mercado vai ter que conseguir absorver esse diferencial de preço. Então, essa parte de competitividade, de fazer um modelo economicamente viável é central. Então, para isso, você precisa de várias frentes na cadeia, desde a produção, de você conseguir produzir o SAF, mas de redução de custos, de estrutura de financiamento adequada, de uma parte regulatória robusta. Então, para o produtor justificar seu investimento, a companhia aérea também precisa ter a garantia de oferta, o distribuidor tem que ter previsibilidade de demanda, assim todos vão conseguir investir. Então, tem uma série de desafios, desde a molécula física, que aí a gente está falando da produção do SAF, da logística, da armazenagem, desde uma parte contratual, você precisa de contratos de longo prazo, contratos de off-take, que deem essa garantia de suprimento para a companhia aérea, que assim o distribuidor também, ele vai investir numa infraestrutura, numa logística adequada, com essa previsibilidade de demanda, e o produtor vai poder investir. Então, essa parte também é importante. E tem uma parte importante dos atributos ambientais, aí fala muito também com confiança. Então, o consumidor, o cliente, ele não compra só o combustível sustentável, ele quer que a redução seja auditável, que essa redução de emissões seja auditável. Entra uma parte de certificação em toda a cadeia, rastreabilidade de toda a cadeia, evitando dupla contagem, evitando greenwash, então tudo isso também é muito importante. Camila, pensando sobre isso, como é que você vê, na visão da Vibra, claro, né, o papel dessas empresas nesse processo de transformação? Eu acho que é fundamental. A Vibra, ela se põe como líder e protagonista nesse processo. Então, é transformar isso de um conceito, de uma ideia teórica realmente na prática. Então, a gente já tem diversas iniciativas que a Vibra fez. Então, vou citar algumas aqui. Por exemplo, a Vibra participou do primeiro Book and Claim da América Latina, em junho de 24. O que é isso? É você separar o atributo ambiental da entrega física do produto. Então, o produto, nesse caso, foi entregue na Europa, mas ele não foi reivindicado ambientalmente. E aqui você abasteceu o produto que não era SAF, mas com esse atributo. Tudo isso passando por uma certificação internacional rigorosa, numa plataforma, sempre para evitar qualquer dupla contagem nesse sistema. Então, nós participamos disso. Foi pioneiro na América Latina. Depois, nós fomos os primeiros a importar a SAF, oferecer, disponibilizar
em escala comercial. Então, nós fizemos o primeiro abastecimento da aviação geral no aeroporto de Jacarepaguá em maio do ano passado. Eu estava lá, fiquei emocionada vendo o avião saindo com SAF. Outra iniciativa muito bacana que nós fizemos em Salvador agora, a gente tem mais de um voo diário no aeroporto de Salvador, uma parceria com o governo da Bahia, abastecidos com SAF, parte desse SAF que a gente importou. E isso é bacana porque não é um projeto pontual, ele é regular, são operações diárias, então traz todo um aprendizado da rotina operacional. Esse SAF também que a gente trouxe, a gente disponibilizou para um fabricante de aeronaves para fazer testes e estudos. E até é importante citar também que o SAF ele é um produto drop-in. Então, o que acontece? Para você usar o SAF dentro das especificações técnicas e regulatórias, você não precisa mudar o equipamento aeronave, não precisa fazer nenhuma adaptação. Então, isso também é bastante bacana. Então, são essas iniciativas que a Vibra está fazendo, que é transformando em realidade, né? Colocando realmente para acontecer. Então, já deixa de ser uma teoria e estamos vendo aí várias iniciativas já acontecendo. E aí, curioso, né? A gente, quando pensa em inovação, a gente pensa sempre, novos combustíveis, mas a transformação energética é muito mais do que isso. Muito mais. O combustível ele é uma parte muito importante, mas ele é uma parte ali do processo, porque você tem toda uma cadeia. Você tem que falar de eficiência, adequação logística, adequação de infraestrutura, toda essa parte de certificação. O aspecto regulatório também é fundamental. O Brasil avançou nisso. A gente tem a Lei do Combustível do Futuro. Então, já a partir de 2027, está previsto redução de 1% de emissões. E isso vai aumentando gradativamente, gradualmente a cada ano, até atingir 10% em 2037. Então, não é só sobre o produto. Você tem que falar também de projetos de financiamento adequados para o setor. Então, tudo isso se conecta, porque você precisa de todos os players para fazer isso acontecer, não só a produção. E a gente aqui tem outro desafio, né, Camila? O tamanho da nossa malha aérea É um baita desafio. Conforme eu falei, na Vibra só são 2.000 operações diárias, então você tem um número de operações, mas uma coisa que é bacana, Aline, você também tem operações muito distintas entre si. Então, por exemplo, operacionalmente, você abastecer Guarulhos, que é um super hub internacional, é um desafio. Você operar em Congonhas, com uma malha aérea, com pouco tempo de solo, muita concentração de voos, hub de vários voos domésticos, restrições operacionais específicas, é outro desafio. Você abastecer aeroportos remotos na região norte, aeroportos do interior, é outro desafio. Então, a gente tem muitas operações, porque somos um país continental, mas também temos desafios regionais, operações distintas. Fora também dos próprios segmentos. Então, você tem, conforme eu falei, você tem companhias aéreas internacionais, você tem governos, forças armadas, offshore, pulverização agrícola. Então, são diversos desafios diferentes conforme o cliente, conforme o mercado. E isso também, de uma certa maneira, é sedutor, porque estimula cada vez mais a Vibra estar pesquisando, planejando e se organizando para esse novo momento, que o consumidor também está ficando, como você disse, exigente, né? Se a gente pensar nesses assuntos, hoje a gente fala muito, né? Você está falando do SAF, que é um combustível sustentável da aviação, mas qual que é o potencial dessa tecnologia aqui no Brasil? O que precisa ainda acontecer para que o SAF se torne uma realidade em larga escala? O Brasil, ele tem uma posição privilegiada, digamos assim. A gente é muito rico em matéria-prima, né? Então, quando a gente fala do Brasil, a gente é muito rico em biomassa, em etanol, óleos, resíduos. Então, a gente realmente tem esse potencial. Temos uma expertise em biocombustíveis. Então, por isso que o Brasil é visto por muitos como o celeiro do mundo. Aqui a gente tem muita riqueza em questão de matéria-prima. A gente precisa agora, eu acredito, de uma capacidade de execução dos projetos e realmente colocar isso para acontecer, porque conforme a gente falou, a produção é uma parte. Agora sim, o mercado vê o Brasil como um importante player no futuro, não só para abastecimento doméstico, mas até para exportação do SAF, né? Então, assim, a gente realmente tem muito potencial para atuar nesse mercado. Bom, para a gente poder fechar essa conversa, que eu estou adorando aqui, já pensando em todas essas novidades, quando você olhar lá para frente, 10 anos, como é que você imagina a aviação brasileira? Olha, eu sou apaixonada pelo setor e eu imagino a aviação ainda mais conectada, ainda maior, mais sustentável. A gente tem caminhos para crescer ainda mais na aviação. Estou falando, por exemplo, de malha aérea regional, conectar novas cidades. A própria aviação geral no Brasil, a gente tem a aviação geral executiva, a segunda maior frota de aeronaves do mundo. Então, também acho que vai continuar mantendo essa posição importante também nesse segmento. Então, eu vejo realmente o
Brasil despontando aí, porque a gente tem uma aviação muito grande, mas ainda tem capacidade de crescer bastante. Mas com responsabilidade, sempre prezando a segurança e essa questão da transição energética sempre sendo feita de forma muito segura e responsável, priorizando sempre a qualidade do combustível, os padrões de segurança. E qual que é a principal mensagem para quem acompanha essa transformação do setor? Eu acho que a principal mensagem é que a gente não está mais só falando de teoria, já está acontecendo na prática. Eu acho que essa mudança já está acontecendo. Eu citei todas essas iniciativas da Vibra, tem outras iniciativas, porque a aviação é um business global também, então tem diversas iniciativas pelo mundo. Então essa transição energética da aviação, embora tenha seus desafios, ela já está acontecendo na prática. E a gente, como Vibra, como líder do setor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre buscar a melhor proposta de valor para os nossos clientes. Conforme eu falei, são de diversos segmentos diferentes. Então, o nosso papel é estar muito junto de todos os players de mercado, e aí a gente fala de governo, autoridades aeroportuárias, produtor, cliente, mas sempre buscando entregar a melhor proposta, a melhor solução energética de acordo com a necessidade de cada cliente nosso. Mantendo o nosso nível de serviço, conforme eu falei, essa pontualidade 99,9, mantendo o nível de serviço e atendendo nossos clientes da melhor maneira possível, inclusive nessa pauta, que é um mandato obrigatório que vai ter de transição energética na aviação. Maravilhoso. Camila, quero te agradecer muito pela participação. Obrigado você também que acompanhou esse episódio. E a gente vai ter um próximo papo com certeza. Obrigada, Aline. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Vibra. Até a próxima. Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026.